Muito bom dia para você. Estamos começando a nossa live. Vou convidar a nossa convidada de hoje para o nosso bate-papo, que eu espero que vocês gostem muito. Está aqui convidadíssima, vamos só esperar ela entrar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa Caldas, a fono do Zumbido, e estamos esperando a Lisiane. Bom dia, Lisiane, tudo bem com você? Bom dia! Tudo bom? Tudo bem, querida? Você me vê bem, escuta bem, tudo certo por aí? Tudo certo. Botei um filtro porque ninguém merece. Deixa eu tirar esses brincos, pronto. Ai, Ninguém vivemos a base. merece a gente. Gente, Lisiane, ela é fonoaudióloga, ela é psicóloga, ela é doutora em Lisiane, me lembra? Doutora em quê? Ciências médicas. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências médicas. Eu fiz, na verdade, uma formação na TRT, na Tinnitus Retraining Therapy, há 22 anos atrás. E aí Uhum. enveredei pelo lado do zumbido e nunca mais parei. É a, par- Então, é, a gente fica nesse mundo, é muito legal, eu gosto muito também. Que legal, a Lisiane. gente é apaixonado. É muito legal ver a tua formação assim tão ampla voltada para zumbido, né? Lisiane, já citei Lisiane em alguns artigos, né? Em algumas pesquisas, e é muito legal estar hoje aqui conversando com você. Volta e meia eu pego um paciente que é seu, né? Alguma pessoa que mora em Brasília ou nas cidades satélites. E que prazer enorme conversar com você hoje, Lisiane, ainda mais sobre um tema que eu sou apaixonada, que eu creio que você também seja, né? Porque você fez uma graduação também em psicologia, que é problemas emocionais e zumbido, né? A gente fica muitas vezes na dúvida de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem chegou primeiro, o problema emocional ou o zumbido. Algumas vezes não, os casos eles são muito bem separados, mas amo falar sobre o lado emocional do zumbido, porque eu ouso dizer que ele acontece na grande maioria dos casos, né? Existe uma participação importante do sistema límbico. Para quem não sabe o que é sistema límbico, são algumas estruturas, não é um sistema contínuo no nosso sistema nervoso central, mas são algumas estruturas que fazem conexão, que têm relação com o emocional da gente e algumas vezes ficam ligadas, ou na maioria das vezes, ficam ligadas ao nosso zumbido, ao incômodo que se sente com relação a ele. Lisiane, é um prazer falar com você hoje. Me fala um pouquinho, né, da tua experiência com relação a problemas emocionais e zumbido. Desculpa, falhou. Minha experiência em relação a Problemas emocionais e zumbido. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa extremamente recorrente. A gente que trabalha com zumbido observa isso na clínica, em maior ou menor grau. Então, tem pacientes que têm um impacto maior do sistema emocional e tem pacientes que não, né? Às vezes é muito claro, e aí vocês aí que estão assistindo a live, talvez contem aí pra gente se vocês separam isso, né? Quando vocês estão estressados ou quando vocês estão ansiosos, o zumbido aumenta, ou o zumbido fica mais, incomoda mais, né? Então, existe uma relação íntima. Em alguns pacientes, existe inclusive uma doença emocional associada. Então, muitas vezes a gente tem ali associada ao zumbido uma depressão, uma ansiedade, né? Um quadro de emocional mais consistente, né? Fora o estresse do dia a dia, fora essa rotina agitada que normalmente a gente também observa o impacto aí no zumbido no dia a dia. Então, assim, normalmente me perguntam, né? Como é que você trabalha zumbido? Você trabalha só pela parte da fono e tal? Eu digo, olha, é impossível separar as duas coisas. Né? E acho que quem trabalha com zumbido tem uma pegadinha, uma pitadinha, né, da psicologia aí. Eu tenho certeza que você, assim, absoluta certeza, que você tem um olhar, né, um cuidado, né, desse lado emocional, porque é impossível a gente trabalhar essa parte de zumbido sem olhar para as características e para as questões emocionais dos pacientes. Não necessariamente o paciente vai precisar fazer uma terapia psicológica. Então, É. né, não necessariamente. Mas alguns, inclusive, têm essa indicação.
Verdade, isso é muito interessante você falar, porque, de fato, eu faço muita mindfulness para zumbido, que é baseada em terapia cognitivo-comportamental. Portanto, a formação, ela é muito voltada para a terapia cognitivo-comportamental, né? Assim como existem algumas formações em psicanálise, né? Assim como existe formações em algumas áreas da psicologia. E eu também acho que assim é muito importante a gente se voltar para esse lado do zumbido, porque quando o paciente ele vem procurar uma terapia, de fato ele já está sentindo incômodo. Algum impacto negativo esse sintoma traz para a vida desse paciente. E muitas vezes a gente consegue ver impacto sobre, inicialmente, né? Impacto sobre sono, impacto sobre algumas atividades que ele vai deixando de fazer, seja atividades em casa ou atividades laborais, no trabalho, e impacto sobre um dos aspectos emocionais que eu acho que mais pega inicialmente, que é a ansiedade. E que é o que tem pegado, digamos assim, né? Que tem cobrado um preço nessa nossa vida pós-moderna para muitas pessoas. A gente viu, né, nesse momento pandêmico que a gente viu muitas pessoas desenvolverem ansiedade e muitas pessoas desenvolverem zumbido. Então, com certeza, essa relação ela é muito íntima. E ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem, né? Tanto eu abri quanto você abriu, o que é excelente. Eu abri caixinha de pergunta aqui no perfil e uma pessoa mandou a ansiedade dá zumbido e a outra mandou o problema emocional dá zumbido. E aí, já respondendo a essas perguntas, sim, né? Existe uma íntima relação entre ansiedade e zumbido e problemas emocionais de uma maneira geral. E zumbido. A gente normalmente bota problemas emocionais no mesmo saco, né? Como se eles fossem a mesma coisa. De fato, nem sempre são. O que a gente vê é que existe uma relação entre ansiedade e zumbido, tipo unha e carne, né? Eles são muito íntimos. Aqui no Nordeste a gente diz primo irmão, é um primo irmão, porque é muito íntimo. Então, uma coisa alimenta a outra e vão andando, vão caminhando juntas, e a gente vê que muitas vezes não é possível tratar o paciente isoladamente. Alguns pacientes precisam de psicoterapia, outros pacientes não vão precisar, eles vão ficar satisfeitos somente com a terapia voltada para a área, ou ela não é um transtorno, né? Ela não está sendo prejudicial, essa ansiedade, para o paciente. Não é isso, Lisiane? Fala aí um pouquinho. Exatamente, exatamente. O que eu sempre gosto de lembrar? Na verdade, o nosso sistema emocional está ligado a absolutamente tudo. Então, quando a gente vai pensar em assim, qualquer questão corpórea, física, a gente vai pensar no emocional. A gente não tem lá problemas no estômago que tem uma interferência, não vou dizer que são gerados, porque não necessariamente, mas que tem uma interferência do emocional? Temos. Dores não pioram quando a gente está entristecido ou quando a gente está ansioso. E às vezes a dor, né, no joelho, não é. Sim, pioram. Porque a gente sabe que existe esse link no cérebro. Então, assim, na verdade, o cérebro, ele se comunica o tempo inteiro. E todas as emoções que a gente tem, os sentimentos que a gente experiencia durante o dia, eles vão liberando neuroquímica. E a neuroquímica, ela é jogada no cérebro. Então, ele não fica ali naquela área específica. Eu tive aqui um estresse, eu bati o carro, né? Um estresse pontual e tal. Eu posso levar isso de uma maneira muito maior, né? Assim, sentir que, nossa, é o fim do meu dia, acabou o meu dia e tal, e liberar uma neuroquímica específica para isso e ter um impacto para isso. E isso vai jorrar uma neuroquímica no meu corpo inteiro. Então, achar que uma emoção ela não vai impactar o meu físico é impossível. Se a gente pensar que a nossa orelha, né, tá aqui, né, o nosso sistema auditivo lá no córtex auditivo também sofre esse impacto, a gente vai ver que, obviamente, a ansiedade, o estresse, os sentimentos, eles podem ser modulados, não vão, mas podem ser modulados pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, sim, existe uma relação íntima, né? A gente tem, inclusive, tonturas que são geradas, né? O sistema vestibular e o sistema auditivo, quer dizer, o labirinto e a audição, eles estão ali ligadinhos aqui na nossa orelha.
e tem tonturas que são impactadas pelo nosso emocional também, né? E aí entra a neuroquímica, entra a nossa respiração, porque quando a gente está ansioso, a gente vai respirar diferente, né? Enfim, e aí a gente vai ter essas consequências e pode ter, sim, um impacto no zumbido, não tenha dúvida. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. E a gente fala muito, é impossível, né? A gente falar de zumbido, é impossível a gente falar de emoção, de problemas emocionais e não falar dessa neuroquímica, né? E o que danado é isso, né, pessoal? Neuroquímica, gente, são substâncias que o nosso cérebro produz, são neurotransmissores. Alguns neurotransmissores, eles ocorrem em baixa em algumas comorbidades psicológicas ou em alta demais, muito mais do que o nosso cérebro seria capaz de suportar. Então, isso ocorre em pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, isso ocorre em pessoas que têm depressão, isso ocorre em pessoas que têm burnout, borderline, e por aí vai, e muitas outras patologias psicológicas ou psiquiátricas, né? Então, daí, isso também ocorre em pessoas com o zumbido, porque o zumbido da gente, muito, embora ele comece na orelha, para muitas pessoas, isso não quer dizer que ele acaba na orelha, ao contrário, a gente sabe que pessoas com zumbido crônico, pessoas com mais de 6 meses de zumbido, têm alterações neurológicas, e essas alterações neurológicas trazem alterações comportamentais. O que alterações comportamentais são essas? Por exemplo, um comportamento de ansiedade, um comportamento de insônia, um comportamento de você ficar preso a determinados pensamentos, né? Que a gente vê que são muito recorrentes em pessoas com zumbido. Acordei com zumbido, nossa, meu dia não vai ser bom, esse zumbido não vai embora, eu não consigo lidar com esse zumbido, e por aí vai, né, Lisiane? Eu tenho certeza que você se depara com pessoas com esse tipo de pensamento, porque são recorrentes na minha prática clínica e eu creio que na sua prática clínica também. Então, é interessante a gente mostrar para o paciente, muitas vezes, que não é culpa dele ele estar pensando isso. Mas existem maneiras de você sair desse ciclo de pensamentos que alimentam o teu zumbido. E muitas vezes agravam o teu zumbido e as outras coisas que acompanham ele, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Então, isso é muito interessante a gente falar. Pensando em tudo que o zumbido traz, veio uma pergunta bem legal ontem, que é: por que quando fico estressada, o meu zumbido piora? E, Lisiane, você quer responder? Olha, a gente tem muitas pesquisas em neuroimagem, então, assim, por meio de imagens, a gente vê áreas do cérebro que são ativadas em pacientes que têm zumbido, e tem alguns estudos que tentam ligar o incômodo do zumbido, o sofrimento que o zumbido causa, o volume do zumbido com as questões emocionais. E a gente vê que tem áreas do cérebro específicas que são hiperativadas ou que estão funcionando de maneira diferente nos pacientes que têm zumbido e que têm esse sofrimento aumentado, né? E que tem aí a ansiedade ou que tem o estresse aumentado. Então, são áreas do cérebro que são responsáveis por esses disparos emocionais. Assim como a gente observa que pacientes que têm zumbido e que não têm um sofrimento grande com zumbido, porque a gente sabe que isso existe, então tem pessoas que têm zumbido e que não se incomodam com ele e que vivem maravilhosamente bem com ele, que não vão vir para o nosso consultório, não vão entrar em contato com a gente, né? Não vão precisar tratar esse zumbido, né? Esses pacientes, eles têm outras áreas do cérebro, têm essas regiões, né, ativadas, hiperativadas em função da existência do zumbido, mas eles têm outras áreas do cérebro, como, por exemplo, o córtex frontal mais ativado. Então, eles conseguem manejar melhor o zumbido. Então, existem áreas do cérebro que a gente já consegue mapear e isso com certeza nos ajuda a pensar em formas de tratamento, em maneiras de como a gente conduzir esses tratamentos, até no intuito de a gente, né, reduzir essa hiperativação dessas áreas do cérebro nessas pessoas que têm um incômodo maior. E tem ligação também com essas regiões e o volume do zumbido. A gente sabe que quem tem um sofrimento maior com o zumbido acaba tendo uma percepção desse som ainda mais forte. E isso pode estar ligado ao estresse, pode estar ligado à ansiedade. Isso, Né? perfeito.
Eu Pode quero falar. até adicionar, acho que uma das coisas importantes do que você estava falando, e que eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo, assim, eu acho que uma das grandes ferramentas quando a gente vai pensar em tratar qualquer zumbido é a informação, né? Por isso que a gente acaba fazendo as lives, é por isso que a gente posta, é por isso que a gente tenta levar informação de qualidade e tal. Então, cuidado com o que busca na internet, porque você vai encontrar informações que não são fidedignas, vamos dizer assim, e vocês vão encontrar informações que são mais científicas e que são, então assim, mas busque informação, a informação nesse caso pode fazer uma imensa diferença porque por causa desse tipo de pensamento, ah, não tem cura, eu vou ter que morrer com ele vai ficar cada vez pior e tal, que a gente sabe que não é real, que não é verdade, Verdade. mas que passa na cabeça de quem tem zumbido. Verdade, é isso mesmo, passa mesmo. E é interessante a gente é, trazer, né, esse olhar de que realmente é possível tratar o zumbido, e toda melhora importa. O que você conseguir de melhora, isso é muito importante. Inclusive para você perceber que é possível viver com ele. Obviamente a gente trata, né, em busca da cura, né, em busca de se livrar do sintoma. Mas e se isso não ocorrer? É possível viver com ele, é possível viver bem com ele, da mesma maneira que a gente vive bem com outras coisas, da mesma maneira que pessoas com depressão, né, apesar de terem momentos mais difíceis, vivem bem, obrigada, quando procuram o tratamento adequado. Lisiane, tem uma pergunta aqui da Johanne ou da Lohane, que é, Liz, o zumbido, Johanne, isso. O zumbido pode ser puramente emocional, ou seja, não ter causas auditivas que justifique? Sim, pode ser, mas vou deixar a Liz responder, já que você direcionou para ela, tá, Johanne? Olha, do que a gente tem conhecimento até agora, sim, a gente não sabe o que vem no futuro, né? Talvez tenham coisas, né? Exames auditivos ou protocolos aí de investigação que a gente descubra que tem áreas auditivas enfim, partes do sistema auditivo que a gente até agora não conseguiu identificar que podem estar envolvidos. Mas existem pacientes em que a gente vai fazer toda a avaliação auditiva que a gente tem capacidade de fazer nos dias de hoje e não vai encontrar alterações. E aí a gente pode ter aí o fator emocional como um dos fatores existentes. E pode ser, inclusive, que esse paciente tenha tido algo auditivo que já se resolveu. Então, teve lá uma otite, teve lá um evento, né, gripal, enfim, isso foi embora e não restou mais nada, mas eu costumo dizer que o zumbido nunca vem sozinho, assim, normalmente ele vem com um pacotinho. Então a gente tem que ver algumas coisas já foram embora, né? E a gente vai avaliando aí o que ficou e o que pode estar fazendo com que ele permaneça. E aí as questões emocionais podem ser um fator de permanência, de incômodo. Isso. Eu acho muito importante, assim, muito interessante isso, de fato. É, Pode ser puramente emocional? Pode. Pode ser puramente auditivo? Pode. Pode ser puramente muscular? Pode. Mas é muito difícil a gente encontrar um paciente onde a gente consegue isolar perfeitamente a causa do seu zumbido está aqui. Porque muitas vezes, como o zumbido é um sintoma com muitas causas, o paciente ele tem algumas causas. Às vezes existe uma causa base, né, aquela causa que trouxe o zumbido à tona, mas existem causas, entre aspas, secundárias, e aí é entre aspas mesmo, porque quem está falando que secundária sou eu, mas eu digo secundária porque essa causa ela ajuda a manter o sintoma, ou a agravar o sintoma. E é exatamente o que Lisiane falou, às vezes você teve uma gripe, você teve, sei lá, uma otite aí, secretora, purulenta, com ruptura de membrana timpânica, que isso causou um zumbido em você, e foi uma otite que demorou de resolver, mas já se resolveu. Porém, esse zumbido tá aí na tua consciência. E aí, o que fazer? Tem muita coisa para ser feita por esse zumbido. E muitas vezes é uma pessoa que, além dessa otite secretora toda que teve, né, esse quadro auditivo importante, ela é uma pessoa que tem ansiedade. Não é uma ansiedade patológica, mas um fator soma-se ao outro, que soma-se a outro, que tem uma vitamina D baixa, que é uma pessoa que não mastiga muito bem. E aí, esses fatores eles vão se somando, e isso é um quadro que a gente não pode fechar os olhos para o paciente com o zumbido, né? A gente nunca olha só para a orelha, daí a importância da gente
trazer informações boas, né? Como, por exemplo, essa live de hoje, modéstia à parte, né? Porque Lisiane é maravilhosa, todo mundo sabe. Mas é importante a gente trazer informações que sejam boas para que vocês entendam que se deu tudo certo na tua audiometria, deu tudo certo em todos os exames auditivos que você faz, que você já fez. E aí a gente faz toda a investigação, né? E aí você dá uma tendência emocional para o teu zumbido, então a gente pode pensar que ele é puramente isso? Pode, pelo menos nesse momento. Mas isso não quer dizer que não tenha ocorrido nenhuma alteração anterior. Isso é muito legal a Lisiane falar, porque a gente vê isso na prática clínica da gente. Embora o diagnóstico nosológico não seja do fonoaudiólogo, tá, gente? A diagnóstico nosológico é aquilo que o médico dá. É o médico quem diz: Ana, você tem um zumbido por conta dessa perda auditiva que está aqui. Embora a gente consiga ver que existe uma disfunção auditiva aqui, uma disfunção emocional, digamos, acolá, uma disfunção muscular por esse âmbito, então a gente consegue compreender isso também do paciente. Liz, você quer trazer alguma pergunta que algum dos seus seguidores colocou na sua caixinha? Fica à vontade. Gente, se vocês quiserem Olha, perguntar, podem ir o que, colocando aí, e aí a gente vai o que respondendo. Liz. O que eu tive de pergunta foi muito similar. Eu tive uma seguidora que perguntou se o zumbido pode vir em decorrência do estresse. Eu acho que a gente já respondeu isso, né? Então, né? E uma pessoa perguntou a respeito de perfuração do tímpano, se tem, se mesmo, né? A pessoa já tem já tratou, já resolveu a perfuração e se ela tem chance de remissão. Sempre tem, né? Na minha opinião, a gente sempre tem, eu sempre falo isso. Eu acho que quando o paciente senta na minha frente, eu vou trabalhar pensando na remissão do zumbido. Eu vou tentar oferecer para ele todo o possível para remissão. Obviamente, isso não é uma promessa. Então, assim, a gente tem que também deixar muito claro que eu não sei até onde vai, eu não sei como o córtex dele vai responder, né? Até onde o que o corpo vai conseguir me permitir aí a melhora. Mas a gente sempre vai trabalhar nessa direção, não tenha dúvida. Isso, perfeito. Então, eu vou trazer uma outra pergunta aqui, tá? Comecei com um zumbido depois da morte do meu marido. Tem um dia após a morte do meu marido, perdão. Tem relação? Tem cura? E aí é legal que você falou agora, né, dessa coisa da cura. E tem relação? Tem relação. Alguns pacientes a gente vê que fica bem marcado um episódio emocional importante, como é a perda de um ente querido, né, um falecimento, muitas vezes inesperado, ou até esperado. Às vezes a pessoa com um quadro de saúde que não tá legal, que tá involuindo, digamos assim, mas a gente nota que isso acontece para alguns casos. Muitas vezes, nesses casos, a gente precisa encaminhar para psicoterapia, né? Obviamente, porque a gente faz toda a avaliação auditiva, tá tudo ok, toda a avaliação muscular, tá tudo ok. E algumas vezes a gente precisa encaminhar sim para psicoterapia, porque a gente vê que não só é um zumbido que tem uma tendência emocional, mas que existe algo a mais aí que o fonoaudiólogo não atua. Que quem precisa atuar é um psicoterapeuta ou um psiquiatra. Mas muitas vezes a gente precisa atuar em conjunto, pessoal, porque eu acho que vale a pena muito a gente falar isso. Não existe um profissional tábua de salvação. Né? Não existe um otorrino tábua de salvação, não existe uma fonoaudióloga tábua de salvação, um psicólogo tábua de salvação. Existem algumas possibilidades terapêuticas que você vai precisar de acordo com o teu caso. Eu acho isso muito interessante. Então, tem relação? Tem relação. Pode ter um fundo emocional muito importante. A gente vem tratando isso, né, Liz? Eu sei que você vem tratando também. E a gente vê muito isso acontecer na nossa prática clínica. O Tomé Esteves, aliás, perdão, o Tom Esteves está perguntando aqui. Meu zumbido teve início ainda na fase da quarentena que fiquei durante a Covid. O problema é que nesse mês faz 2 anos que esse incômodo me acompanha da mesma forma que veio o zumbido. Pode desaparecer? Creio eu que seja uma pergunta. Da mesma forma que ele veio, ele pode desaparecer? Ai, ai, Tom, a gente gostaria muito, né, que do mesmo jeito que ele veio, ele desaparecesse. Não é tão comum assim.
tá certo? O comum é ocorrer um processo de habituação, né, Liz? A gente vê muitas vezes, como Lisiane falou, muitas pessoas vivem muito bem, obrigado, com os seus zumbidos. Algumas pessoas não. Tem esse zumbido que é intrusivo, que é um zumbido que traz incômodo, um zumbido que traz impacto negativo para a vida, um zumbido que impede algumas atividades de vida diária, algumas atividades laborais, coisas simples da vida como ler, dormir, se relacionar com outras pessoas. Então, nem sempre eles desaparecem. No entanto, é possível tratar, né? Lisiane oferece alguns tratamentos, eu ofereço outros tratamentos online, presencial. Então, assim, tem o que fazer pelo teu zumbido, tá, Tom? Você não precisa se acostumar. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre habituar-se e acostumar-se. Habituar-se é um processo ativo, onde você procura tratamentos, você procura entender o teu sintoma, procura as causas, procura formas de lidar com ele. Isso envolve processos cognitivos, como, por exemplo, é o caso da Mindfulness que eu uso, é o caso da terapia que Lisiane utiliza, né? Lisiane também usa muita terapia psicológica, creio eu, né, Lisiane, para zumbido. Usa estimulação sonora, terapia E, sonora, e enfim, né? A gente vai ERT. ajustar. E isso que você se habitua ao seu zumbido. E habituar-se é um processo ativo. Acostumar-se é não tenho o que fazer pelo meu zumbido, vou cruzar os meus braços, vou esperar o meu dia chegar. Não é isso, gente. Tem muita coisa para ser feita pelo zumbido. A ciência ela evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos, voltados para esse sintoma que a gente trata. Então, a gente diz mesmo, não precisa se acostumar. Você vai habituar-se e, quem sabe, conseguir a cura. Porque é possível para alguns casos, não vai ser para a maioria dos casos, tá? Quem dera existisse uma pílula, né, que a gente tomasse, né, Lisiane? Ela ainda não existe, né? Não existe remédio para zumbido específico para ele. Mas quem dera existisse essa pílula para zumbido, mas não existe. Isso não quer dizer que você vai ficar com ele e acabou-se. Pelo contrário. Liz, você quer completar alguma coisa nessa fala do Tom ou na minha? Eu quero só falar a respeito de Covid, que é uma das questões que eu acho que, enfim, né, muito atuais. Apareceram, assim, acho que para você também, assim, muitos e muitos casos em função da questão da pandemia, em função do fato de a gente estar dentro de casa. Tem muitas pesquisas mostrando um aumento nos casos de zumbido, um aumento no incômodo, pacientes que já tinham zumbido começaram a ter um incômodo maior, ou pacientes que estavam muito bem começaram a ter, enfim, né, um incômodo maior. Existem várias suposições, e uma delas está ligada à questão emocional, né? Eu acho que esse período de quarentena a gente teve várias questões que ficaram muito marcadas. O fato de a gente estar preso, nós não somos feitos para ficar presos, né? Nós somos, assim, a ideia de a gente poder sair, de a gente ter essa liberdade de ir e vir, faz muita diferença para a gente. A convivência dentro de casa, né, com familiares, ou até a solidão de ficar numa casa, impactou. Medo, muito medo com relação ao que ia acontecer com a gente, o que ia acontecer com nossos familiares, o medo da doença. Então, é outra coisa que também teve um impacto muito forte. E são questões que podem ter colaborado aí para esse zumbido. Então, vale avaliar, sim. É como a Ana falou, a gente tem possibilidades terapêuticas. Se você observar nos últimos anos, dentro da audiologia, zumbido é um dos temas de maior pesquisa. Se você observar ali na parte de artigos científicos, assim, é o que mais se pesquisa nos últimos tempos. Muitos recursos, inclusive, né, dentro dos próprios aparelhos auditivos, a gente vê aí as linhas todas voltadas para opções terapêuticas para zumbido. Então, assim, é uma área da medicina, da saúde, da fonoaudiologia, da psicologia, que vem crescendo muito, e com isso, graças a Deus, as opções de tratamento também estão aí, e o conhecimento está aí, então tem saída e tem alternativa. A Dora mandou
o Tom tava agradecendo, imagina, que é isso. Aí o Rani falou que legal, minha mãe teve Covid, ficou extremamente estressada, afetou muito o emocional, testes auditivos ok, tendo uma visão nova agora sobre isso. Que legal, Johanny, fico muito feliz. É isso que a gente quer trazer para as pessoas, informação de qualidade. A Dora tá falando, eu tenho 20 anos de zumbido, já fiz vários exames, ressonância e hoje estou tomando remédio, passando por otorrino e estou com psiquiatra e psicólogo, tenho 3 meses que tomo remédio. E aí eu não sei como é que tá agora, Dora, depois você fala, tá certo? Pra gente entender. Espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira, né? Porque isso é Posso dizer importante. uma coisa para ela? O fato de você ter 20 anos de zumbido não quer dizer que você não tenha, né? Assim, o fato de, eu tenho 3 meses, eu tenho 6 meses, eu tenho 20 anos. A Ana deve ter essa experiência também. Pacientes que têm 40 anos de zumbido, né? E que ficaram bem. Então, assim, fixa nisso e segue seu tratamento, que vai dar tudo certo. E isso há 20 anos atrás, quando seu zumbido começou, a ciência era outra para zumbido. 10 anos atrás, quando você tinha 10 anos de zumbido, a ciência era outra para zumbido. Hoje a gente tem tantas possibilidades de tratamento e eu creio que no futuro próximo teremos mais ainda. Então, tem muita coisa para fazer, Dora. Então, fica tranquila, continua no seu tratamento, confia nos profissionais que você tá. E, obviamente, se você precisar, estamos aqui para te ajudar. Bom, na caixinha de pergunta que eu abri ontem, ainda hoje veio uma pergunta, agora há pouco tempo, e eu achei muito interessante. Quando o zumbido é perigoso? E eu achei essa pergunta, ela me fez pensar, né, um pouco assim. Quando o zumbido é perigoso, eu achei muito interessante. E particularmente, eu acho que o seu zumbido, ele passa a ser perigoso quando ele te traz pensamentos que não são muito interessantes de se ter, no sentido de pensamentos autodestrutivos, pensamentos de fim de vida, né, pensamentos que tendem para esse olhar mais depressivo, esse olhar que pensa em final de vida mesmo, em suicídio e por aí vai. Então, eu acho que o zumbido ele se torna perigoso nesse lado. Porém, a gente está falando de um zumbido nesse sentido de um zumbido catastrófico, né? Um zumbido que já está nas últimas, você não sabe mais o que fazer. Eu acho que ele pode se tornar perigoso também um pouco antes, quando você começa a perder qualidade de vida. Então, acho que zumbido e qualidade de vida, eles precisam andar juntos. São palavras, são temas que precisam andar juntos. Quando você perde qualidade de vida, quando você deixa de conviver com seus familiares, quando você deixa de trabalhar, quando você deixa de fazer coisas que você gosta em função do seu zumbido, eu acho que o seu zumbido ele tem uma tendência a se tornar perigoso, porque é provável que você comece a ter esses pensamentos que eu me referi antes. Então, eu acho isso muito interessante. Eu achei uma pergunta muito interessante. Inclusive, vou responder para a própria pessoa, porque eu acho que quando a pessoa pergunta isso, eu acho que ela já tem algum tipo de pensamento que é depreciativo ou algum pensamento perigoso mesmo. Aí, obviamente, a psicologia pode responder, pode falar muito melhor do que a fonoaudiologia sobre esse tipo de pensamento, né? Eu não posso nem dizer qual é o tipo de pensamento, qual é o nome desse tipo de pensamento, a Lizzy pode falar, mas eu acho que ele é perigoso nesse sentido. Lizzy, você quer completar? Eu vou fazer uma análise muito próxima, mas vamos lá. Qual é o significado de perigo? Perigo é quando eu estou sob risco, né? Sob uma ameaça. Então, uma situação, quando ela é uma situação de risco me provoca uma reação de aflição, de agonia, de angústia, de tormento. Então, talvez o que essa pessoa possa entender é que o zumbido dela é perigoso se ela já está sentindo agonia com ele, se ela já está se sentindo ameaçada por ele, se ela já está sentindo angústia com ele, muito provavelmente ela já deve ter pensamentos de que esse zumbido é perigoso. E aí, o grande perigo é no pensamento de que isso é perigoso, né? Porque assim, o que a gente sabe? A grandíssima maioria das causas de zumbido não é uma doença, zumbido é um sintoma, né? A grandíssima maioria das causas de zumbido são causas tratáveis,
não são causas que colocam a vida em risco, né? O grande preocupação com relação ao zumbido, muitas vezes é a questão de tumor e tal, são situações extremamente raras, né? Não é a maioria dos casos nem de perto, tá? Então, isso é uma situação bem de longe. Se a gente pensar como funciona o sistema, os sons, eles mexem com as nossas emoções. Então, se você se sente ameaçado por um som, vamos dizer que você ouviu um rugido, né? Você está lá na floresta, você ouviu um rugido, e aí a primeira coisa que vem na sua cabeça tem um tigre, ou tem um leopardo, ou tem alguma coisa que pode ser perigosa para a minha vida. Ou seja, acionou o botão de perigo. O que vai acontecer com o seu corpo? Vai desencadear uma série de reações que são reações de sobrevivência. Então, vai liberar oxigênio, vai disparar o seu coração, vai botar oxigênio nos músculos para você crescer, para você correr, perdão. Vai colocar o seu corpo em funcionamento para a defesa. Então, vai te colocar numa situação de estresse. Qual é a grande questão com relação ao zumbido? Se eu enxergo ele como uma situação de perigo, eu vou estar constantemente colocando meu corpo, né, minha mente achando que eu estou numa situação de estresse, ou seja, que eu estou ali com alguma coisa perigosa que pode de alguma maneira me prejudicar, vai fazer com que essa neuroquímica dispare essas reações no meu físico e impactar todo o meu sistema. Então, eu vou ter alterações na minha qualidade de vida, eu vou ter alterações, enfim, outras, inclusive me levando aí a quadros de ansiedade, me levando a quadros de depressão, porque eu entrei num pico de estresse que eu, enfim. Então, a informação, volto a dizer, a informação é extremamente importante para que você entenda que você não está sob perigo, para que você saiba o que está acontecendo com você. Então, a busca de um profissional que possa te orientar, que possa te ajudar é imprescindível, para que te acompanhe no seu tratamento, do começo ao fim, né? Nem sempre são tratamentos que são rápidos, às vezes normalmente não é uma questão de uma consulta só. Então, assim, para que você possa limpar esse tipo de ideias da sua cabeça, porque enquanto você enxergar o zumbido como uma situação de perigo, como, né, algo perigoso para você, o seu corpo vai responder a isso, a sua mente vai responder a isso de uma forma que pode te prejudicar a médio, né, curto, médio prazo. Perfeito, perfeito, Lizzy. Eu acho que é isso mesmo. Eu respondi todas as perguntas, algumas se repetem, né? Muitas pessoas perguntam se ansiedade dá zumbido, tive crise de ansiedade, tive zumbido, e são perguntas que são repetidas. Então, acho que é legal a gente falar isso. Existem instrumentos na avaliação do zumbido que a gente consegue separar os domínios, digamos assim, e aí a gente consegue ver se esse zumbido ele tem um domínio mais emocional, se esse zumbido ele não tem. Desculpa, falhou aqui para mim, eu não sei se é a minha internet, mas Tá, eu não ouvi o final. tá. Então, estava só falando dos instrumentos, né, para a gente avaliar o paciente, da importância de fazer isso com um expert, né? Não dá para ser uma pessoa que nunca viu zumbido na vida. É preciso ter uma formação mais ampla para poder avaliar o paciente com zumbido, ter um olhar mais amplo para avaliar esse paciente com o zumbido, porque a gente não pode parar na orelha, longe disso, a gente precisa de outras avaliações. Gente, eu queria agradecer demais a presença de cada um de vocês, queria agradecer a presença de Lisiane. A Lisiane é simplesmente maravilhosa, é uma profissional que eu já conhecia antes e ela topou na hora, né? Quando eu disse, Lise, vamos fazer uma live, problemas emocionais zumbi. Ela, ai, que legal, vamos sim. Eu também amo esse tema, eu acho muito interessante. Para mim é uma coisa muito íntima, uma coisa da outra, não vejo a possibilidade de tirar. Obviamente, a gente tem o viés, né, das pessoas procurarem tratamento quando já está muito incomodativo, digamos assim, né? Então a gente sempre vê esse outro lado e a própria formação da gente mesmo, a gente olha sempre para esse outro lado, né? Então é muito importante a gente, de fato, pensar no zumbido, nos aspectos emocionais que ele traz ou nos aspectos emocionais que fizeram ele surgir.
né? Então, da importância de uma equipe multi muito bem estruturada. Lise, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo aqui ao vivo. Muitíssimo obrigada. Essa live vai ficar salva lá no feed por 24 horas. E se você conhece alguma pessoa que teve algum episódio emocional importante, como foi o dessa seguidora que perdeu o marido e teve zumbido, se você conhece alguma pessoa que está com problemas emocionais em função do zumbido, ou problemas emocionais e zumbido, existe um aviãozinho aqui embaixo e você pode enviar para essa pessoa informação de qualidade, informação boa. É isso que a gente quer trazer para vocês e acalento, né? Porque eu acho que a gente falar sobre zumbido, trazer informações boas para pessoas que sofrem com esse sintoma, já traz uma paz, já é terapêutico, apesar de não ser terapia. Então, acho que isso é muito importante. Lise, muitíssimo obrigada. Você quer falar alguma coisa para todo mundo que está assistindo? Eu quero deixar algumas dicas rápidas e práticas. Então, vamos lá. Coisas fáceis, simples, que podem ajudar você no seu lado emocional. Eu sou a rainha das dicas. Então, assim, estudos mostram que pacientes que fazem atividade física têm um menor incômodo com zumbido. Então, atividade física, a gente vive repetindo, sim, faz diferença, sim, faz, tá? Então, pratique atividade física regular, aquela que você gosta, que você curte, que te faz bem. Contato com a natureza, a gente sabe que libera uma neuroquímica muito maravilhosa. A meditação, então fica aí, o mindfulness é uma opção muito interessante. Mindfulness é muito além de meditação, né? Uma forma de viver, na verdade, uma modificação na maneira como a gente vive, e é algo que eu acho indispensável, sempre falo disso com os meus pacientes. Dar boas risadas, abraçar pessoas que a gente ama, tomar sol, acupuntura para ajudar na liberação de neuroquímica boa, escutar músicas que sejam prazerosas, enfim, tudo isso no intuito de liberar uma neuroquímica que te favoreça, né, que te traga felicidade, que te traga conforto, bem-estar, que reduza aí as situações de depressão, que regule o seu humor. Então, é isso. Eu quero muito agradecer. Esse é um assunto que eu acho que eu posso passar assim um dia inteiro tagarelando. E muito obrigada pelo convite. Eu te admiro muito. Sou super sua fã. Então, muito obrigada. Foi um prazer e uma honra. Eu que agradeço, querida. Um beijão para você. Bons atendimentos. Vamos ajudar aí esse pessoal pelo Brasil, pelo Vamos. mundo a melhorar desse sintoma, porque sim, é possível, viu, gente? Não desistam. Eu sempre bato muito nessa tecla. Não desistam. Muitíssimo obrigada. A gente se vê na live da semana que vem. Envia essa live para aquela pessoa que você sabe que está sofrida, sofrendo com zumbido, porque isso pode trazer esperança para ela. Muitíssimo obrigada. A gente se vê por aí, Lise. Beijão. Beijo.